A gente vai começar aqui a nossa live. Quero desejar um bom dia, que sejam todos muito bem-vindos, todos os prefeitos, todos os secretários. Hoje a gente vai trazer a engenheira Maísa. Quem vai estar com a gente também aqui é o diretor executivo da Associação Amazonense de Municípios, que é o Rodrigo Serravalli. E daqui a pouquinho também o nosso presidente deve estar chegando por aqui, para que a gente possa compartilhar essas informações a respeito do Revisan, que é o programa de revisão e de atualização dos planos municipais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios do estado do Amazonas. Nessa manhã, a gente vai trazer a apresentação desse programa, a gente vai também trazer para vocês a metodologia e vai explicar a forma de adesão. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para fazerem seus questionamentos, para tirarem as suas dúvidas. É para isso que nós estamos aqui, para trazer todos esses esclarecimentos. Eu vou passar a palavra agora ao nosso diretor executivo, Rodrigo Serravalli, vou trocar aqui de lugar com ele. Pode vir na mesa, Rodrigo. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de, nesse momento, primeiro deixar muito claro que esse primeiro evento em formato virtual se deve, obviamente, à premência de tempo com relação aos prazos finais de revisão dos planos e, em segundo lugar, pela própria questão da pandemia, né? Hoje em dia nós temos uma série de restrições com relação ainda à aglomeração, e esse foi o formato inicial, mas nós teremos diversas oportunidades de encontros pessoais, tá? O objetivo nessa reunião virtual é fazer uma abertura, é fazer uma explicação metodológica inicial para o que se pretende fazer daqui até o final do ano, para que nós tenhamos os planos revisados, tá? Para isso, nós trouxemos a nossa equipe, a doutora Maísa Angst, que ela vai coordenar esse processo de revisão dos planos de saneamento. Ela participou há 10 anos atrás do Plansan original, tem todo o histórico do processo, conhece o que foi bem feito, conhece o que nós podemos melhorar, e então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra a ela para que ela fizesse a sua apresentação e, ao final, nós voltássemos a comentar. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e um bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Queria agradecer a presença de todos aí presentes para conhecer um pouco mais do que a gente está propondo aqui, que é um programa muito baseado no que a gente viveu no Plansan, mas com uma temática de revisar e atualizar. Então, a gente nomeou de Revisan, é um programa de revisão e atualização dos planos municipais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios do estado do Amazonas, né? E a gente vai abordar um pouquinho de como que a gente está propondo a metodologia para fazer essas revisões e por qual motivo a gente está propondo isso, né? O objetivo e a justificativa do programa. Pode passar. Só um pouquinho para a gente mostrar os slides para vocês, para a gente acompanhar visualmente. Enquanto isso, eu já começo... Conseguiu? Enquanto isso, eu começo adiantando que esse é um programa, né, para a gente traduzir o que aconteceu nesses 10 anos, desde a concepção dos planos e como que está a realidade hoje. Então, o que aconteceu no município nesse tempo,
quais as dificuldades que foram passadas durante esse tempo nos municípios, quais as metas, quais os objetivos que precisam dentro do saneamento, da gestão dos resíduos sólidos no município, o que a gente precisa visualizar em cada município para que, a partir desse corte para frente, consigam estabelecer diretrizes para que o saneamento e o resíduo sólido seja contemplado integralmente no município, que o plano seja um documento balizador, orientador, mas que também seja para execução, para acontecer dentro da realidade. Há 10 anos atrás, a gente trabalhou com o Plansan e fez acontecer, entregamos os planos, e hoje nós vamos revisar, trazer a realidade de 2022 com novas tecnologias, com alternativas para a gestão dos resíduos sólidos, tudo que foi atualizado dentro da realidade de cada município. Então, já está aparecendo para eles a apresentação? Ah, tá. Ok? E é óbvio também, complementando, que a participação do município é primordial, né? O que a gente está oferecendo aqui é o know-how, o conhecimento técnico, o apoio técnico durante esse processo, e a referência, né? A garantia de que o município vai adquirir esse conhecimento, que não é um conhecimento que tem que ficar só comigo, só com a associação, é um conhecimento que tem que ficar no município, até porque a execução é primordial para o município, para a população. Então, não adianta a gente chegar, fazer um plano, entregar e pronto, acabou. Não, é que o município se aprimore disso, se incorpore disso, se empodere desse plano e que ele possa caminhar com as próprias pernas, né, a partir da finalização dessa revisão. Claro que com o apoio da associação, o apoio técnico, o apoio de todas as formas que a gente possa contribuir e deixar esse conhecimento no município, não só o plano revisado, mas também o conhecimento. E a metodologia proposta está muito bem desenvolvida para que o município participe, né, seja o ator principal disso. Não vai ser a Maísa ou a equipe da associação que vai ser principal nisso, é o município. Quebrar um pouco o paradigma de que santo de casa não faz milagre, porque, na verdade, vocês é que fazem o milagre dentro do município. E a gente está aqui para apoiar, para entregar mesmo o conhecimento, a estrutura, a metodologia e um resultado para vocês. Já está aparecendo? Bom, então vamos lá. Como eu falei, esse é o programa, né, o Revisão, Programa de Revisão e Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios do Estado do Amazonas. Né? Pode passar. Então, o objetivo aí, o que é o programa, né? Como eu já havia falado, a gente vai revisar e atualizar os planos municipais de saneamento de resíduos sólidos. Só que hoje, considerando aí o novo marco legal do saneamento, que é a Lei 14.026, que já pode ser de conhecimento de muitos de vocês, com ênfase nos instrumentos legais necessários para dar condições técnicas, então é isso que a gente está propondo, dar condições técnicas para o município, né? Para universalizar o saneamento básico e implantar a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos dentro do prazo previsto da legislação. A gente tem aí alguns prazos limites que é para ser atendido, que aí a gente vai propor todo o conhecimento técnico para vocês conseguirem atender esses prazos. Pode passar. Por que a gente está fazendo essa revisão, né? Primeiro que os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, eles devem ser revisados no máximo, né, a cada 10 anos. Então, a gente tem 10 anos que o Plansan foi feito, que os planos foram feitos. Alguns municípios se atualizaram, revisaram e tudo mais, mas a gente está usando essa máxima como justificativa. Então, 10 anos é o prazo máximo. Então, já estamos estourando isso. Se os planos não estiverem revisados, tem empecilhos, né, para o município. Outra justificativa é o prazo para o fim dos lixões no município. Então, aqui a gente, o novo marco do saneamento, ele divide em algumas
condições de acordo com os habitantes da cidade, a quantidade de habitantes da cidade, população. Então, a cidade com mais de 100 mil habitantes, o prazo é de 2 de agosto de 2022. Então, já é esse ano, a gente já tem menos de um ano para ter o lixão encerrado. E isso não significa que é começar alguma coisa, é realmente ter o lixão recuperado e uma nova tratativa da gestão dos resíduos, né? Eu não posso deixar o lixão ali de escanteios e começar um processo. Eu preciso de um processo e recuperar essa área do lixão. Tá? Então, cidades entre 50 e 100 mil habitantes, 2 de agosto de 2023, e cidades com menos de 50 mil habitantes, 2 de agosto de 2024. Então, essas são as prerrogativas para a gente estar aqui hoje conversando. Pode passar, por favor. Bom, os objetivos. A gente vai entrar um pouco mais a fundo no que é o RevSan, né? O objetivo aqui é a gente avaliar os estudos existentes, pegar o que foi construído durante esses 10 anos, avaliar, ver o que funcionou bem, o que precisa ser melhorado, enfim, fazer uma análise disso. Atualizar essas informações e os dados técnicos dos planos, né, de saneamento de resíduos. Hoje, 10 anos se passaram, é uma nova realidade, são novos números, então preciso atualizar essas informações. Diagnosticar e adequar os pontos frágeis para o funcionamento e aplicação dos planos. Então, tirar o retrato atual do município, né? Há 10 anos atrás, tiramos o retrato naquele momento, hoje vamos tirar um novo retrato com a nova realidade. Diagnosticar e adequar as metas e indicadores dos serviços envolvidos. Então, olhando para o retrato, como que a gente pode ver um futuro, né? Quais os objetivos, que não adianta a gente só saber em que situação a gente está, a gente quer saber que situação a gente quer ficar. Atualizar as informações básicas dos estudos econômicos e de viabilidade técnica, então, a questão orçamentária, ver se o município tem a condição de financeira, né, viável tecnicamente para alguma solução, um aterro, uma outra solução tecnológica para isso. Então, dentro da realidade, da capacidade do município, isso vai ser estudado. Revisar e avaliar as atuais ações de emergência e contingência para cada área. Então, cada município tem sua especificidade, que às vezes passa por alguma situação de emergência, de contingência. Então, como que fica a questão do saneamento básico no município quando acontece alguma emergência dessa? Então, tudo isso tem que ser previsto no plano. Tá? Realizar audiência pública para a participação da população no planejamento de todos os serviços. A população é um dos atores que precisam participar, né? Isso é uma política pública e a população precisa estar ciente disso e participar. Então, a audiência pública é um mecanismo que se tem, né, para a gente conversar com a população e escutar um pouco deles e incorporar a opinião deles na revisão dos planos. E aí, com isso, apresentar um relatório técnico final, né, dos planos de saneamento e de resíduos sólidos. Esse é o resultado do revisão. Tá? Pode passar. Dentro da metodologia, foi dividido em componentes. Esses componentes é como se fossem partes do próprio plano. Então, a gente vai trabalhar a primeira parte do plano, depois a segunda e etapas, e especificamente cada assunto, e em cada momento a gente vai estar tratando bem específico de cada componente. Então, o primeiro componente é uma estratégia de mobilização. Vou só citar aqui para vocês e aí vou explicar cada um mais à frente. O segundo componente é a metodologia de participação social e comunicação. Terceiro, diagnóstico situacional e operacional de saneamento e gestão integrada de resíduos sólidos do município. O quarto é o prognóstico, que são as diretrizes, objetivos e metas do saneamento e gestão integrada de resíduos sólidos do município. O quinto, programas, projetos e ações. Então, como que, a partir desse prognóstico, a gente vai traduzir isso em ações no município para que ele se concretize. As ações para emergência e contingência. E, por fim, o Plano e Política Municipal de Saneamento Básico de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, revisado e atualizado para cada município. Pode passar. Qual que é a estrutura que está previsto nessa metodologia, né? Quem que vai participar, como é que vai ser a dinâmica das pessoas durante esse processo. Aí a gente tem equipes e grupos, né? Carinhosamente chamei os ETs aqui, que é a equipe técnica compartilhada, que é a equipe da associação. Então,
toda a equipe da associação vai estar disponível para apoiar tecnicamente, ajudar nas elaborações, ajudar no processo, junto com a população, enfim, é o apoio técnico, o suporte técnico que o município precisa para fazer esse processo de maneira segura tecnicamente, né? Então, o papel aqui é a realização de oficinas para transmitir esse conhecimento, é quase uma graduação em saneamento que a gente vai passar para os municípios, né, com temáticas técnicas aprofundadas. Elaborar documentos técnicos também junto com os municípios, baseado nas informações que os municípios trouxerem, e o assessoramento técnico municipal, nas questões jurídicas, orçamentária, dentro da temática do saneamento. Tá? O outro grupo é o GT, que é um grupo técnico. E esse grupo ele é formado pelo município e também pela associação. Então, um participante da associação vai acompanhar esse grupo durante todo esse processo. Mas esse grupo, intrinsecamente, ele é do município. A participação da associação é um plus ali que é para a gente estar acompanhando, monitorando e passando o tempo a tempo o conhecimento. Esse grupo técnico, ele define um outro grupo, que é o grupo local de coordenação, que eu vou falar mais na frente, e ele define também um cronograma das reuniões fechadas. No município, terão reuniões fechadas para discussões técnicas, que vão ser necessárias durante toda a metodologia, todo o processo do programa. Tá? O grupo local de coordenação é como se fosse uma espécie de comitê. Ele é também intrinsecamente composto pela população municipal, né, por integrantes do município, não só de quem trabalha na gestão municipal, mas também da sociedade civil organizada, tá? E ele é regido por um decreto, né? Ele tem um regimento interno, ele precisa, tipo uma ata de um condomínio, né, que precisa do seu regimento ali para as regras serem cumpridas, ele também vai ter essa diretriz. E ele define uma metodologia para participação social e comunicação. Então, ele, como representante do município, como é que ele espera que o município receba as informações do saneamento, como é que vai ser a comunicação, de que forma vai ser tratado os assuntos com a população, em qual periodicidade. Então, essa metodologia fica a cargo desse grupo local de coordenação para consolidar. E aí, ele, junto com o grupo técnico, né, ele monta um cronograma para reuniões abertas. Então, a gente tem reuniões fechadas, que são só o grupo técnico, junto com o integrante da associação acompanhando, tá? E as reuniões abertas, que é esse grupo local de coordenação, tá? Pode passar? O que é a equipe técnica compartilhada? O que a associação está propondo aqui, né? Então, a gente tem ações de coordenação, execução, apoio, né? As competências técnicas, reunindo todos os profissionais que temos aqui, saneamento básico, resíduos sólidos, gestão municipal, questões jurídicas e de orçamento e o que mais precisar, né? As habilidades tecnológicas, que hoje a gente tem muito mais tecnologia do que há 10 anos para usar a nosso favor, comunicação, disponibilidade, a transferência de conhecimento, que eu acho que é o ponto primordial para esse projeto, e uma metodologia bem consistente que garante que o município vá receber a informação e que tenha condições de fazer revisão e atualização do seu plano. Pode passar. O grupo técnico, né, ele é composto por servidores efetivos que atuam como profissionais dos órgãos e entidades municipais de saneamento e secretarias afins. Então, quem trabalha em secretaria, quem faz parte desse grupo técnico, né? E também os representantes técnicos dos prestadores de serviços, as autarquias, enfim, quem está vivendo o dia a dia do saneamento no município também pode fazer parte desse grupo técnico. Além disso, um profissional da equipe técnica compartilhada da associação, acompanhando, como eu havia falado anteriormente. Pode passar. E o grupo local de coordenação são os representantes da sociedade civil organizada e do poder público, né? E tem que ser assegurada a igualdade de participação na representação das duas esferas, tem que ser igualitário isso, tem que ter a participação da sociedade e do poder público. Esse vai ser o responsável para a comunicação do plano junto com o município. Pode passar. E aí, explicando um pouco de cada componente,
tá? O componente 1, que é da estratégia de mobilização. Nesse momento que se cria o grupo técnico, o município, depois que adere ao RevSan, a gente apoia aí a criação técnica desse grupo técnico, né? Define esse grupo através de decreto também, e esse grupo auxilia na criação do grupo local de coordenação, vai indicar quais esferas, quais pessoas podem participar, e convidar, enfim, fazer essa preparação, que também vai ser criada através de decreto, tem um regimento interno, como eu falei anteriormente, e vai trabalhando a definição dessa metodologia de participação social e comunicação. Claro que a responsabilidade é do grupo local, mas com o apoio da associação. Ninguém vai chegar assim, olha, cria uma metodologia, não. Pelo contrário, a metodologia pode ser assim, assim, assado, mas quem dá a cartada final, o ponto final, é o grupo local de coordenação. Tudo isso dentro de uma oficina de capacitação que a associação oferece, para que seja transmitido o conhecimento, tá? Pode passar. Feito isso, a gente, com a metodologia definida, começa-se a divulgação, que é o início, né? A gente vai falar para o município, olha, população, estamos fazendo a revisão e atualização do plano. E essas são as nossas diretrizes, e assim que vai funcionar, a gente explica a metodologia para a população, para acompanhar durante todo esse processo. E esse é o componente 2. Pode passar. Componente 3, que é o diagnóstico, né? A gente vai usar sempre a metodologia da seguinte maneira, quando é para gerar um documento, né? Gerar uma parte do plano, que essa parte é a primeira do diagnóstico. É feita uma reunião, umas reuniões fechadas com o município, para discutir tecnicamente, levantar as informações. O município levanta essas informações técnicas com apoio da associação, e a gente consolida isso, né? Através de uma oficina de capacitação, com toda a dinâmica de discussões do assunto e tudo mais. E aí a associação gera uma versão preliminar desse diagnóstico. Isso tudo dentro das reuniões fechadas. Com essa versão preliminar, o grupo local, ele vai para uma reunião aberta. Nessa reunião aberta, ele vai para a população. Com a população, a gente vai discutir o diagnóstico, todos os pontos que foram levantados e tudo mais, e fechado uma versão final. Essa versão final, quem fecha é o grupo técnico, claro, com apoio e tudo mais. Mas o que vai acontecer? A associação abre a versão preliminar e o município, o grupo técnico, fecha a versão final. Para a gente trabalhar também a equalidade técnica entre o que a gente está entregando e o que vocês estão absorvendo também. Então, durante toda a metodologia, assim, a gente faz as oficinas, discute o componente fechado, gera uma versão preliminar do documento, e aí vai para uma reunião aberta, e aí escuta a população, e aí gera-se uma versão final daquela etapa. E com isso a gente consegue, a cada etapa, ir fechando os componentes, e quando chega no final, a gente já tem muita coisa revisada, já tem muita coisa sanada, para a gente já chegar com um plano muito mais enxuto. Tá? Pode passar. No componente 4, o prognóstico, a mesma situação, então, discute-se o prognóstico no município, né, com o grupo técnico, faz as reuniões fechadas, uma versão preliminar do prognóstico. Com essa versão preliminar, a gente faz uma reunião aberta com a população para fechar uma versão final do prognóstico. Pode passar. Os programas, projetos e ações, a mesma metodologia, tá? E aí a cada componente a gente tem oficina de capacitação, uma gama de conhecimento que vai ser repassado para o município, tá? Então, versão preliminar, a associação elabora, e na reunião aberta, fechada a versão final pelo grupo técnico. Pode passar. Aqui também nas ações de emergência e contingência. Não vou repetir, vai ficar muito repetitivo aqui, mas a mesma metodologia. Pode passar. Até a gente chegar no plano e na política municipal de saneamento básico da gestão integrada de resíduos sólidos. Aqui é a nossa última oficina, é a 6ª oficina. A gente elabora essa versão preliminar do plano e da política. Nessa etapa aqui, nesse componente, a gente já vai ter uma minuta da legislação discutida internamente, né? E juntando todos os outros componentes, então a gente já vai sanando tudo anteriormente, para quando chegar nesse momento a gente já ter uma coisa mais refinada. E aí, com isso, é feita a audiência pública.
Nessa audiência pública, a gente leva essa versão preliminar do plano e é fechada uma versão final, discussão com a população, já é um evento um pouco maior, mas que ele já vai estar habituado com esse tipo de discussão, com esse tipo de conversa, e a gente já consegue chegar numa versão final muito mais apurada para o município. E aí vem a aprovação da legislação municipal, que é a publicação dessa legislação municipal pertinente, né, dependendo do estágio em que cada município está, e a gente tem uma lei aprovada de um plano revisado, atualizado e com condições de ser executado pelo município. Vou passar. Acho que não passou. Pronto. Como é que vai estar distribuído aí em um ano esse cronograma, né? Agora, em fevereiro, a gente está fazendo a mobilização e treinamento da equipe técnica compartilhada, então, na associação, a gente já está consolidando isso, né? E aí, para os municípios que aderirem ao plano, que eu acho que é muito conveniente, faz muito sentido a gente trabalhar junto com isso, assim como com a experiência que a gente teve no Plan San, e ainda mais maduro nesse processo, né? Começa-se em março, após a adesão, a criação do grupo técnico, criação do grupo local de coordenação e já a primeira oficina de capacitação. E também já a definição da metodologia. Então, tudo isso vai acontecer em março. Março, a gente já trabalha toda essa questão de planejar como vai funcionar, já fazer a primeira oficina de capacitação. Em abril e em maio, a gente tem um diagnóstico, então, o levantamento dessas informações. O município vai a campo para levantar informações, fotos, o histórico disso tudo, e a gente consolida isso num documento, tá? Depois a gente parte para o prognóstico, que é em junho e julho, mesma situação, a gente trabalhando junto. E em julho, a gente já começa também os programas, projetos e ações, em julho e agosto. Agosto e setembro, a gente trabalha nas ações para emergência e contingência. Setembro, outubro, já na consolidação do plano, da revisão dos planos, né? Uma versão para audiência. Em novembro, a audiência, propriamente dita, né? Para a gente consolidar isso. E em dezembro, a gente fecha o plano, versão final e aprovação, né? Então, até janeiro tem a questão da aprovação da legislação municipal. Esse é o cronograma proposto para a gente começar, na verdade já começar junto com o município a partir de março e tentar cumprir isso com bastante eficiência para entregar o melhor para todos os municípios. Pode passar. E agora eu vou passar para o Rodrigo, né, para explicar um pouco mais como é que vai ser essa questão da adesão ao plano, ao programa, e como que a gente pode participar. E eu convido todos vocês a participar junto com a gente, que vai ser um programa muito, muito bacana de implantar, e acho que tem um resultado e um ganho incrível para cada município. Obrigada. Obrigado, Maísa. Eu queria deixar bem claro a vocês que nós trabalhamos nesses últimos meses para tentar chegar a um formato que fosse o menos penoso, né, financeiramente aos municípios, mas que também garantisse a execução do programa. Tá? Nós precisamos lembrar que, acho que a maior parte de vocês conhece o presidente Jair Souto, e as coisas com que ele se compromete, ele cumpre, né? Então, não poderia aqui me comprometer com os municípios sem ter absoluta certeza de que os resultados seriam alcançados. Tá? Nós fizemos uma espécie de precificação com relação aos custos gerais do programa. A arrecadação, ela baseia-se nas faixas de FPM, ou seja, é proporcional ao seu município, né? Se o seu município participa do coeficiente 0,6, é injusto que pague o mesmo que o município que é 3,4, né? Então, nós fizemos essa escala. Os municípios de coeficiente 0,6 precisarão contribuir em 10 parcelas de R$ 1.257,86.
08.677,15. 1.0, R$ 2.096,44. 1,2, R$ 2.515,72. 1.4, R$ 2.935,01. 1.6, R$ 3.354,30. 1.8, R$ 3.773,58. 2.0, R$ 4.192,87. 2.2, R$ 4.612,16. 2.4, R$ 5.031,45. 2.6, R$ 5.450,73. 2.8, R$ 5.870,02. 3.0, R$ 6.289,31. E 3.4, R$ 7.127,88. Esses valores são mensais e são 10 parcelas, é isso que eu queria deixar bem claro. A nossa equipe de advogados já tem todo o arcabouço, a minuta também já está aqui na nossa mão, para que tudo seja feito dentro da legalidade, tá? A associação, ela vai precisar, ela tem montado, aliás, já uma equipe para atuar nesse projeto, e isso demanda custos. Se nós tivéssemos receita suficiente para fazê-lo sem qualquer ônus para os municípios, assim o seria. Mas, infelizmente, pela estrutura que precisa ser gerada, pela interface, pela criação do nosso grupo aqui da AM, pela participação nos grupos locais, nós precisamos dessas adesões, tá? Fica colocado isso. Uma das coisas mais que torna possível esses valores assim bem baixos, né? É o fato de, nós já termos todo o know-how. E segundo, é a solução consorciada, né? Consorciada com o princípio de consórcio, não com a estrutura legal do consórcio. O que é caro para um é barato para muitos. Então, por essa razão, quanto mais municípios, talvez a gente consiga até uma redução de custos individuais, tá? Esse era a minha colocação. Nós vamos, em breve, e aí já a partir da próxima semana, a nossa equipe de relacionamento institucional com a doutora Thaís, também doutora Helena, que é do nosso jurídico, e demais profissionais que já têm feito alguns contatos com vocês, farão contatos, apresentarão em detalhes o termo de adesão, vão dar toda a base legal para que vocês possam aderir e que nós já iniciamos, inclusive, os trabalhos, tá bom? Parece que há uma pergunta para a doutora Maísa e eu devolvo nesse momento a palavra a ela. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta muito, muito interessante mesmo. Quais as implicações caso o município não atenda o prazo determinado? Tem uma série de implicações com isso, né? O município ele fica inadimplente, né? Nesse quesito. Ele deixa de receber recursos para saneamento, para resíduos sólidos para o município, né? E ele pode arcar com uma ação civil pública por meio de denúncia, de ministério, enfim, uma série de situações que são prejudiciais. E, claro, que para mais informações depois o jurídico da associação pode apoiar, né, depois da reunião. E uma coisa que eu acho que eu deixei de falar é que quando um município participa de um programa como esse, de um REVSAM, mesmo que chegue no prazo ali final para revisão ou então para encerramento do lixão, se ele está participando de um programa desse que mostra a intenção do município de sair da sua situação atual e fazer algo diferente, claro que tudo isso é levado em consideração. Então, eu acho que o primeiro passo é você participar, né? Tá participando, tá fazendo alguma coisa no município, dizendo que, olha, estou me movimentando. E com isso,
né, dentro de um cronograma, olha, eu vou encerrar o meu lixão aqui nesse prazo, então não vou conseguir, vai ter que extrapolar. Isso é levado em consideração, mas de fato você precisa estar fazendo alguma coisa, não pode estar estático e deixar a situação ali parada. Precisa estar em execução algum projeto disso, é o que a gente está propondo agora. Claro que tem municípios que têm sua realidade, sua especificidade, seu prazo, seu orçamento, mas precisa ser pensado alguma coisa. Alguns municípios talvez não tenham nem a solução ainda para os seus resíduos. Então, como que vai fazer? Em que pé vai ficar? Então, é esse o apoio que a associação dá para a gente, de mãos dadas, né, encontrar uma solução e, com isso, andar ali para chegar nesse ponto em que a gente tem uma consolidação de uma solução para o município e que o município consiga usar isso como argumento de dizer, olha, estou fazendo, estou tentando. Claro que a gente quer que todos os prazos sejam atendidos, mas isso aqui já é uma justificativa para o município estar andando com o seu plano, com a sua revisão e também depois, posteriormente, com a extinção do lixão e com a solução dos resíduos sólidos. Espero que tenha respondido. Chegaram algumas perguntas aqui também, e que eu acho que eu deveria responder. Uma especificamente é direcionada a mim, que é: Rodrigo, bom dia, sou Bonfim de Pixuna. Bom dia, Bonfim. Aqueles municípios que já estão atualizando seus planos, no caso Ipixuna, como fica? Bonfim, meu amigo, é uma questão de decisão, de gestão de vocês. Se vocês quiserem continuar a fazer a revisão da forma que vocês estão fazendo, não tem problema. Se vocês, por exemplo, contrataram uma empresa, se vocês já estão num outro processo que vocês consideram que vai dar bom resultado dentro do prazo, é uma decisão de governo. O que eu estou querendo dizer para vocês, a proposta da associação, lembrando, a princípio, é aquela de reduzir custos, tá? E a segunda é porque nós temos agilidade, né? Isso foi toda a diferença há 10 anos atrás. Nós conseguimos cumprir os prazos porque, além de montar uma equipe bastante robusta, nós tínhamos mais flexibilidade do que órgãos públicos para a elaboração de estudos, para a contratação de pessoal e uma série de outras necessidades inerentes à elaboração dos planos, tá? Então, se vocês, por outro lado, decidirem participar do programa, tudo o que foi feito até agora vai ser diagnosticado na primeira etapa, ou seja, a nossa equipe vai avaliar tudo que vocês fizeram e é provável, nesse sentido, que vocês terminem, dependendo do que vocês já avançaram, antes dos demais municípios, tá? A outra pergunta aqui é se existe outra forma de financiamento do projeto fora o FPM. O município ele pode contribuir com qualquer recurso próprio, tá? Seja FPM, ICMS, e nós, inclusive, da associação, temos tentado ao longo do tempo a obtenção de emendas parlamentares. Só que o tempo não para, né? O poeta, a música já dizia, o tempo não para, nós precisamos agir. O que eu coloquei aqui nessa tabela aí, que eu não sei se vocês ainda estão vendo, é que nós utilizamos o FPM apenas para considerar os portes dos municípios, ok? Não quer dizer que o recurso para financiamento tenha que ser do FPM. Você pode pagar com a sua cota do ICMS, que, aliás, é a forma mais fácil, inclusive, para todos nós operacionalizarmos, uma vez que o recurso, o Bradesco está em todos os municípios, praticamente, tá?
Isso a gente pode ver caso a caso. Isso aqui é apenas uma forma de nós classificarmos e tentarmos tornar o mais justo possível a contribuição do município, que foi a mesma forma que ocorreu há 10 anos atrás. Nós estamos repetindo o modelo de financiamento. Enfim, respondendo essas duas perguntas, né, foi a nossa colega Vilmara, eu gostaria de registrar a presença do presidente Jair Souto, que há 10 anos atrás parece que ninguém acreditava que a associação iria, naquele momento, conseguir fazer, e eu me recordo muito bem, eu exerci essa função naquela época, o mérito de puxar a equipe, de montar a equipe e de fazer o entendimento, fazer a coisa funcionar foi do presidente Jair. E eu queria passar aqui, presidente, a palavra para o senhor fazer as suas considerações. Nós fizemos aqui a apresentação, nós vamos discutir individualmente com cada município e apresentar em todos os detalhes os termos de adesão, né? E eu passo para o senhor a palavra nesse momento. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, a doutora Maísa, que na época foi engenheira, uma das engenheiras da elaboração dos planos. Eu quero também saudar aqui todos os técnicos no estúdio, né? Quero saudar todos os colegas prefeitos, secretários, representantes, todos os colaboradores das prefeituras, dizer que nós, enfim, estamos vivendo um momento importante, que é a retomada desse debate, dessa discussão, um desdobramento a partir da nova lei de saneamento básico e, sem dúvida, o Plansan precisa ser revisto, totalmente reformulado, atualizado diante dessas diretrizes que hoje já está à disposição dos municípios. Nós vamos ter pela frente a atuação específica do Ministério Público, né, que vai atuar firme e forte, eu creio que a partir nesse ano, com este acontecimento, que é o início desse trabalho, do planejamento estratégico, perdão, do planejamento oriundo do Plansan, que é totalmente a reformulação. Eu tenho certeza que o próprio Ministério Público vai também, acredito eu, que nos ajudar e compartilhar conosco esse momento que nós estamos vivendo. Portanto, esse trabalho ele só vai poder realmente acontecer, Rodrigo, se todos nós, os municípios, os prefeitos, as prefeitas, os secretários, toda a equipe, tanto da associação quanto dos municípios, possam estar trabalhando em sinergia, em conjunto, e aí, sem dúvida nenhuma, nasce o novo Revisan, né? Que é, de fato, o Plansan e agora o Revisan, que é, de fato, revisão de todos os trabalhos que nós temos aí pela frente. Evidentemente que nós precisamos do financiamento desse trabalho. Eu penso que agora as prefeituras estão numa condição melhor, né? Nós avançamos muito, e eu tenho certeza que nós vamos poder não só elaborar os planos de saneamento, como nós vamos poder já começar executando também esse plano, reduzindo, mitigando os problemas ambientais e, sobretudo, a meta é realmente acabar com os lixões, atuação
dos diversos, a forma de gestão do resíduo sólido, sem dúvida nenhuma, vai ser totalmente encontrada a solução de como é que nós vamos resolver, como nós vamos ter que avançar muito essa questão de água para o consumo humano, né, que é um desafio muito grande, as prefeituras, a própria COSAMA, que tem um trabalho e que precisa fazer os investimentos necessários. O planejamento pode dar esse norte e acelerar esse processo, onde as pessoas possam consumir mais adequada, né, possível. E aí nós temos essa questão ainda do esgotamento sanitário, que é um desafio muito grande. Grande parte dos municípios coleta água de poços artesianos, cuja pode causar alguns problemas, então é importante a gente também atuar nessa questão do esgotamento sanitário, como também drenagem, né, que em algumas cidades ainda existe a necessidade de acontecer alguns investimentos, né, nessa questão da drenagem nas áreas urbanas, que ainda alagam, né, e essas casas ainda, dependendo da chuva, pode causar alguns problemas, e eu tenho certeza absoluta que dessa forma nós estamos falando aqui dos 4 eixos, né, do saneamento. Portanto, o foco nosso, diante da maior cobrança por parte da sociedade, dos próprios órgãos de controle, é o resíduo sólido. Portanto, nós precisamos focar exatamente nessa condição, e eu tenho certeza absoluta que o Revisan, que é oriundo do Plansan, vai poder realmente, sem dúvida nenhuma, avançar significativamente, nós podermos dialogar com os órgãos de controle, e evitar problemas jurídicos que possam ser judicializados contra os ordenadores de despesas, os prefeitos, os secretários. Eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo aqui, precisamos cada vez mais nos juntar exatamente para poder resolver esse problema aí. De antemão, quero agradecer a todos e pedir desculpa por um pouquinho de atraso, né? A chuva foi muito forte, eu me desloquei hoje do meu município para estar aqui, né? E é um prazer muito grande. Também mais tranquilo um pouco para todos aqui, o rio deu uma acalmada, né? Parou, né? Até uma secazinha assim de leve, porque se continuasse enchendo como estava, eu acho que nós teríamos grandes problemas nessa questão climática. Realmente a gente precisa estar atento. Diante disso, eu quero agradecer a todos, estou à disposição para tirar todas as dúvidas, o que depender da gente aqui da associação. E também, Rodrigo, não tenha dúvida que, diante do que você me falou, cada prefeito, com seus secretários, com a sua equipe, vindo aqui na associação, realmente aproximando mais, tirando dúvidas, e nós trabalharmos realmente unidos, pode ter certeza que vai surgir efeito, nós vamos ser ainda mais ágil, mais rápido para a solução desse problema que é gigantesco, é uma dívida grande que nós temos com a sociedade, e a sociedade também, evidentemente, precisa se envolver, precisa participar de forma efetiva com relação a essa questão do saneamento básico. Eram as minhas palavras, muito obrigado, parabéns pela reunião, eu tenho certeza absoluta que nós avançamos de forma significativa. Presidente, muito obrigado pelo seu sacrifício de vir, né, de tão cedo lá do município, é muito importante para nós aqui da associação. Eu queria, antes da gente encerrar, dizer 2 coisas. Primeiro, mandar um abraço para a Mari, lá de Manacapuru, que, apesar de ter toda uma estratégia lá, considera importante a adesão do município dela, né? E mandar também um abraço para o prefeito Beto D'Angelo, que tem sempre atuado conosco, né, presidente? Sim. No movimento municipalista e dando sua grande contribuição. Por fim, eu queria dizer aos senhores que a nossa equipe
de relacionamento institucional, através da doutora Thais Silva, vai enviar a gravação dessa reunião para os senhores, tá? E, por fim, convido a todos aqueles que tiverem alguma dúvida a virem conosco aqui na associação. É diretriz do nosso presidente Jair Souto que nós trabalhamos com a máxima transparência e o caminho é esse, tá? O que é difícil para um é mais fácil para muitos, e essa é a própria natureza do movimento municipalista. Tendo dito isso, nós consideramos também, a nossa equipe está aqui me chamando a atenção, que no nosso planejamento nós precisamos que os municípios façam adesão até o final do mês de fevereiro. Tá? Nós só vamos poder, até para nós termos um escopo, um parâmetro do tamanho do projeto. Tá? Se você me permitir, Rodrigo, eu quero trazer aqui algumas preocupações quanto a essa questão do planejamento. Nós vamos fazer esse enfrentamento e vamos resolver com os colegas prefeitos e secretários. Eu lembro que do Plansan ficou muitos aprendizados, né? Nós conseguimos aprender muito, até com nossos próprios erros, porque ninguém é perfeito, senhores prefeitos e secretários, mas um ou outro colega na época decidiu em não fazer o planejamento, ou não elaborar o plano de saneamento conosco, e depois sofreu muitas consequências, porque o Ministério Público realmente, a primeira coisa que vai acontecer, pode ter certeza, eles vão querer saber quem é que está elaborando o plano, eles vão pedir tanto do município quanto da associação, quem é que está com essa agenda, discutindo e trabalhando essa agenda, e até porque o planejamento, o plano municipal, ele traz, numa das necessidades na elaboração, envolver a sociedade, que são a mobilização social, as consultas, as reuniões, né? As assembleias, e isso é muito importante. Portanto, eu tenho certeza absoluta que todos os colegas prefeitos precisam avaliar com muito carinho, para não ficar de fora nesse momento, porque os órgãos de controle, diante de tudo que eu tenho observado e visto, vai realmente entrar muito forte, nos auditando, nos cobrando e fiscalizando. Era a minha fala nesse momento ainda. Quero agradecer há pouco, né, o prefeito Beto, com toda a sua equipe aí, como também com todos os colegas prefeitos, com todas as suas equipes, né, porque é muito importante esse assunto e esse tema, porque senão nós temos mais ainda preocupante que nós temos uma nova lei que foi aprovada há pouco tempo e que precisa agora ser implementada em nossos municípios, em nossos territórios. Só para a gente... Vanessa, expõe o slide, por favor, aqui, que são os próximos passos, tá? Primeiro, como eu já havia dito, divulgação e disponibilidade do termo de cooperação técnica entre município e Associação Amazonense de Municípios, dizendo quais são os compromissos de parte a parte, e a assinatura do termo, nós consideraremos o prazo final, o dia 28 de fevereiro, porque simplesmente a gente não vai conseguir concluir o prazo do projeto se não fizermos até o dia de 28 de fevereiro, tá? Como eu disse, essa reunião, o vídeo dessa reunião será enviado para os senhores. Quem tiver dúvida já está imediatamente convidado a comparecer, a ligar, a fazer qualquer tipo de contato com a nossa equipe, que nós esclareceremos. Por fim, considerando que não há mais perguntas nesse momento, eu vou passar a palavra novamente para o presidente para que ele possa encerrar a reunião. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe técnica aqui, sendo conduzida pelo eminente Rodrigo, toda a nossa equipe técnica. Quero agradecer a todos os colegas prefeitos e prefeitas e os secretários e representantes, mais uma vez, pela disponibilidade e a confiança
a todos nós aqui, e dizer que tudo pode acontecer, né? Eu tenho algo a dizer que é muito importante, assim, né? Todo dia eu quero fazer o melhor que eu posso, ou seja, o melhor, não só o que eu posso, mas o melhor que eu vou em busca mesmo, porque às vezes eu faço até o que eu não posso também. Mas vamos ser melhor todo dia, né? Então, acho que esse que é o ponto importante. É uma agenda fundamental e nós vamos ter prazos, né? Há um prazo, nós vamos estabelecer metas que precisam ser cumpridas. E se nós trabalharmos realmente focarmos essas metas, nós vamos poder, sem dúvida nenhuma, elaborar o plano. Agora depende exclusivamente de cada um de nós, né? Os municípios que têm aquela atuação, que se preocupa, né, que se organiza, ele consegue dar uma resposta, e aí você, prefeito e prefeita, e o município aí, envolva a sua equipe para que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, esse movimento aí fundamental, e nos próximos dias nós vamos estar, se Deus quiser, com a lei municipal aprovada, e aí fica muito mais fácil, inclusive, de nós buscarmos financiamento para investir, né, e nós temos a solução que vai resolver uma série de coisas, né? Os ambientes que nós jogamos hoje, o lixo, é algo que não pode acontecer, né? Os pássaros, os urubus, ficam causando grandes transtornos, inclusive em cidades, causando transtorno mais ainda nos aeródromos, né? Nos pequenos aeroportos, causando, inclusive, dificuldade em pouso e aviões que precisam se decolar e tal. Então, eu acho que nós vamos resolver uma série de coisas dentro da saúde pública, que parte exatamente do saneamento. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por tudo, parabéns por esse momento, e vamos continuar trabalhando firme, né, para o bem do nosso estado, para o bem dos amazonenses, para o bem daqueles que escolheram o Amazonas para viver. Muito obrigado e muito bom dia para todos.